A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Jesus é Deus, Ele é o Espírito que dá vida, está em todo lugar. Basta invocá-lo, Senhor Jesus. E você desfruta do Criador dentro de você. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós estamos lendo o Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Por que ele disse isso? Porque a lei de Deus, o Pentateuco, o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram entregues a Moisés. Os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu nas tábuas de pedra foi entregue para Moisés, o servo de Deus. E Moisés mesmo, ele descreveu toda a lei e as suas ordenanças conforme a orientação de Deus. Mas agora, mais ou menos 1500 anos, depois que Deus deu a lei para Moisés, Jesus estava lá em Jerusalém. E Jesus foi ao templo. E quem é que lidava, que cuidava da lei, de ensinar o povo, de ensinar a Torá para as pessoas? Os escribas e fariseus. Os escribas é aqueles que faziam cópias da lei para os outros. Então ele tinha que ter o conhecimento profundo da gramática, da lei, enfim, para ele poder fazer uma transcrição fiel do original. E os fariseus é aqueles que entendiam da lei. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então eles ensinavam a palavra de Deus, liam a verdade, mas não praticavam, não obedeciam. Pelo contrário, até faziam alguns ensinamentos da lei de Deus, práticas e rituais que eles fizeram para si a religião dos fariseus. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então eles eram os fiscais no meio do povo. Lia a lei e ia observar se o povo estava obedecendo a lei. Mas eles mesmos não obedeciam à lei. Isso quem está dizendo é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, que deu a lei, quem falou para Moisés e que sabia todas as coisas, porque ele é onipresente, onipotente e onisciente. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas nas suas vestes. Então nós precisamos ter um coração contrito a Deus. O que eu falo com Deus, só eu e Ele sabe. Eu não preciso fazer isso para as pessoas saberem. Mas os fariseus tinham essa prática. Para quê? Para que eles se tornassem autoridade no meio do povo. Pessoas que eram tidos como mais elevadas. Olha como eles sabem a palavra de Deus. O que mais que eles praticavam que o próprio Senhor estava expondo eles? Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Querem serem honrados. E para Deus não há distinção. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, o que é? Mestre, mestre, ou doutor, doutor, ou você sabe da lei, ou você é o escriba, você é o fariseu, ou excelência, excelência. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi. Olha o que Deus está orientando para a igreja, Jesus está falando para mim e para você. Não almeja ser chamado pastor, apóstolo, presbítero, diácono, diaconisa, ancião, cooperador. Não sei isso. Pelos homens. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque
Um só é vosso mestre. Quem é o mestre? A saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Então o que nós somos? Irmãos. Quem é nosso mestre? O Senhor. Pastor, o Senhor. O Salvador, o Senhor. O capitão, o Senhor. O general, o Senhor. Quem nós somos? Irmãos. E ninguém na terra, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque só um é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Então, os que conhecem a palavra de Deus não almejam ser exaltados pelos homens. Com um terno e uma gravata e sentar lá na frente, olha lá, está lá o fulano. Não passa de um irmão. E talvez está até na condição de fariseu e de escriba, que Jesus está se referindo aqui. Quem nós somos? Servos de Deus. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, religiosos, que fizeram da palavra de Deus uma religião, uma seita, usam a palavra de Deus para defender suas teses religiosas, seus costumes, seus rituais, que você inventou, para ser da sua igreja, não da de Cristo. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ninguém vai impedir os escolhidos do Senhor a entrarem no reino e serem reis com ele. Mas fariseu e escriba só atrapalha. É um fermento no meio do povo. Aqueles que fazem a obra de Deus por interesse se tornam um fermento. Aqueles que fazem a obra de Deus por meio de pagamento, de propina, é fermento. Se torna escândalo para muitos entrarem no reino de Deus. Ai de vós, quem está falando ai é Deus, é o Criador, é o Senhor Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Santo Deus, devorais as casas. Senhor, na frente ele fala assim, que se você quiser fazer uma religião boa para você, cuida de órfãos e de viúvas. Mas hoje o que se faz? Se tira da viúva e do órfão. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Situação, não? Ai. Lá em Apocalipse tem uns ai. Ai, ai, ai. E cada ai, o julgamento é pior que o anterior. Ai de vós, condutores cegos, líderes cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Veja que hoje o Senhor nos esclareceu. Eu e você somos o templo de Deus, a casa dele. E o Senhor mesmo falou assim, não é para você jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo cabelo da sua cabeça, porque você não é capaz de fazer cair um cabelo se for a vontade de Deus. O Senhor está falando para o sistema religioso, que perdura até hoje. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Hoje, as religiões chamam de altar o púlpito dentro dos templos, lá na denominação, onde se faz uma parte um pouco mais elevada do que o povão e coloca-se uma mesa ou um púlpito lá para a pessoa pregar. E eles chamam aquele lugar de altar. O único altar que Deus estabeleceu foi lá no templo de Salomão. E era fora do templo, o altar onde eram imolados os animais, aonde Cristo foi morto por nós.
E hoje o Senhor espera que eu e você vivamos no altar, negando a nós mesmos e seguindo o Senhor. Então percebe que o altar hoje se tornou um lugar especial dentro dos templos. E lá naquele chamado altar só sentam os líderes, os presidentes daquele grupo. Heresia, irmãos. É os largos filactérios aqui, é os escribas e fariseus, denegrindo os outros irmãos como menores que eles. Nós nada mais somos do que irmãos uns dos outros. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Traga a sua oferta no altar. Não é assim que as religiões ensinam? Altar só tem um lá no templo de Salomão, que hoje está derrubado e será reconstruído, porque o Senhor vai cumprir toda a palavra referente aos judeus. Então hoje esse altar, esse templo, ele é espiritual. Nós somos o templo. E a nossa vida precisa estar no altar todo o tempo, servindo a Deus. Não é religião, não é sistema. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E qualquer que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Não jura. O Senhor falou que não é para nós fazermos juramentos, mas que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha, várias vezes o Senhor usou a mesma palavra, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Por quê? Porque pegam a verdade e faz a verdade sistemas religiosos. Pois que dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Hoje, as religiões querem a grana para si próprio, para se promoverem. Os líderes religiosos famosos querem o seu dinheiro para você pagar a gasolina do avião dele, pagar o IPVA do carrão dele blindado, que ele tem medo. Veja. E a misericórdia? E a fé? Então hoje o Senhor quer que nós pratiquemos isso aqui, olha. Misericórdia, fé. E levarmos para as pessoas os dízimos, porque elas são o templo de Deus hoje. Guia cegos, condutores cegos, coais um mosquito, engolis um camelo. Hoje está cheio de pecado, de fornicação, de todo tipo de coisa, de ladruíce no meio do povo de Deus, que estão divididos em tantas religiões. Ai de vós, escribas, hipócritas, fariseus, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então o Senhor quer uma limpeza interior, na nossa mente, na nossa consciência. E aqui, como ele está se referindo aos escribas e fariseus, ele está dizendo, por que vocês não sejam só irmãos? Por que vocês não estejam na posição dos outros, pedindo misericórdia a mim, como eles estão fazendo? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. É uma vida de aparência. Melhor nós sermos pecadores e já confessarmos, Senhor, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. Se nós andarmos nesse caminho, nós vamos ser mais santos do que os hipócritas religiosos, fariseus e escribas. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então Deus é aquele que sonda os corações e os rins. Ele sabe exatamente o que está dentro do meu coração.
do meu pensamento, do meu desejo, da minha vontade. Ele sabe. Ele sabe o meu viver particular. Ele conhece, ele sabe. Ele sabe tudo o que você está fazendo. Você não consegue esconder nada de Deus. Nem eu. Ele sabe se aquilo que eu faço é para aparência ou é para agradar a Deus. Então, a melhor coisa é quando a pessoa começa a reconhecer de que ele não pode viver na hipocrisia. Ele tem que viver na sinceridade. Mesmo que seja mal e ruim. Fala para Deus, Senhor, eu sou mal e ruim. Isso. Aí o Senhor vai começar a trabalhar na nossa vida. Ai de vós, escribas hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Olha o que o Senhor fala para o sistema religioso. Olha, que na época de Jesus, eram fariseus e escribas que estavam lá no templo em Jerusalém. E se Jesus expôs assim aqueles que estavam tocando e ensinando a palavra dele no templo, os fariseus se tornaram esse tipo de gente. Imagina hoje, nos nossos dias, a maneira como as religiões lidam com a palavra de Deus e usurpam e enganam o povo. Olha como que o Senhor se dirige. Serpentes. Qual é a serpente? Mãe. É o diabo, Satanás. Serpente. Raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Então Deus há de julgar vivos e mortos. Todos aqueles que morrerem na injustiça serão julgados. Nada que nós praticarmos por meio do corpo vai passar em branco. Então é melhor hoje em vida nós falarmos isso para o Senhor, confessarmos os nossos pecados. E falar, Senhor, na sua infinita misericórdia, me julga hoje com respeito às minhas fraquezas, aos meus pecados, às minhas ignorâncias, às minhas enganações. Naquele dia, talvez vai ter pouca coisa para ser julgada, não é? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Isso é o que a religião faz. O Senhor falou que não tem como colocar vinho novo em odre velho. Rompe os vasos. Não tem como colocar remendo novo em roupa velha. Rompe, fica maior o rasgo na roupa velha. O que a religião faz com você e com qualquer pessoa que começar a viver a palavra de Deus? Persegue. Chama você do quê? De anticristo, de seita. Porque você está falando da verdade. Por que eles perseguem? Não querem perder sua posição. Entendeu? Não querem fazer de graça. E para preservar o seu lucro, persegue aqueles que falam a verdade. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. O altar ficava fora do templo. O santuário é o templo. E Zacarias morreu ali, ó. E hoje o que as religiões ensinam? Traz aqui sua oferta no altar. Irmão, o altar é você. Se você leva uma vida de culto agradável a Deus, se entregando ao Senhor, você é um sacrifício diário, vivo a Deus. Não é aquilo que você vai fazer lá na religião, dentro do templo, que chama de igreja. Aquilo não é igreja, nunca foi, nunca vai ser. Deus não vai arrebatar a cadeira, púlpito. Não, Deus vai arrebatar irmãos que estão lá fiéis a Deus, não ao sistema.
Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. E nós somos essa geração. Porque esta geração que Jesus se referiu, todos morreram. Todos esses fariseus e escribas hipócritas aqui, todos morreram, pereceram. Vieram muitas e muitas gerações. Mas nesta geração, a nossa, essa palavra vai se cumprir literalmente. Depois que os judeus voltaram para Jerusalém em 1948, faz 70 e poucos anos, começou a última geração. Todas as coisas na terra vão se cumprir neste momento. O Senhor voltará na minha geração. Não sei se eu estarei vivo, mas a chance é grande. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha aí, a cidade querida. Foi Deus que escolheu Jerusalém. Colocou lá o seu nome. Foi morto fora dessa cidade. Os olhos dele estão colocados nesse lugar, em toda a terra de Israel, para sempre. Mas para a cidade de Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus estava dizendo, olha, eu vim de novo a juntar vocês. Eu vim dar liberdade espiritual para vocês. Se vocês crerem, eu também daria liberdade política para vocês. Mas o que eles fizeram com Jesus? Crucificaram ele fora de Jerusalém. Foram destruídos de novo, no ano 70. Mas agora, em 1948, foi restaurado o país de Israel. E nós estamos vivendo a geração que o Senhor trará um julgamento cabal para toda a face da terra, para todo Israel, para a cidade de Jerusalém novamente, para toda a igreja, os filhos de Deus. Eis que a vossa casa ficará deserta. Ficou deserta por quase 2000 anos. Por quê? Porque fizeram da palavra de Deus uma religião e rejeitaram o Rei da Glória, que era Ele. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Porque Ele morreu, ressuscitou. Para quem que Ele apareceu ressuscitado? Para os judeus, escribas e fariseus? Não. Para os judeus que creram e seguiram Ele, os apóstolos. E para todos os gentios de todas as nações que creram e receberam Ele. E entrou dentro desses que creram. Porque eu vos digo que desde agora não me verei mais. Até que digais, um dia, Jerusalém, os judeus, terrenos hoje da nossa geração, vão dizer assim, bendito que vem em nome do Senhor. Quem é o Senhor Jesus? Quando que os judeus vão reconhecer Jesus como Rei, como Salvador, como Deus? Na guerra do Armagedon, quando terminar essa guerra. Por quê? Porque esta guerra vai terminar com a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós estamos para iniciar os últimos 7 anos desta era. Quando vai surgir? Quando toda a terra estiver em pé de guerra, que ainda nós não estamos vivendo esta fase, embora haja guerra na terra. Mas nós estamos caminhando e vamos chegar lá. País contra país, nação contra nação, agora tudo vai se acabar. Não vai acabar. Lá na Europa, quando você olhar no mapa mundi, você consegue visualizar um dragão. Rússia e a Espanha e França é a cabeça do dragão. Do outro lado do mar Mediterrâneo do país de Israel. Está escrito na palavra, de lá, do outro lado do mar virá a besta. Quando toda a terra estiver em conflito, toda a terra, todos os países, vai haver a eleição do presidente mundial lá na Europa. E porque é o bloco mais poderoso da terra hoje nos nossos dias. Em grana, em poder bélico, vai se eleger um presidente mundial, um governador mundial. Para que cesse a guerra em toda a terra, porque vai estar uma confusão. E ele vai imperar.
começou o governo do governador mundial de 7 anos. Mas esses 7 anos na Bíblia, olha, está dividido em 2 partes, 3,5 e 3,5. Quando ele começar a governar, os judeus estarão com o templo pronto lá em Israel. E o altar que ele falou aqui vai ser reedificado. E os judeus voltarão a fazer aquelas ofertas como na época de Cristo eles faziam lá no templo. O sacrifício de animais. E eles vão fazer isso por 1335 dias, Daniel 12:12. Mas, quando se completar esse tempo, lá em Apocalipse 13, essa besta foi ferida de ferida mortal na cabeça. Morreu. Mas ela ressuscitou, entre aspas. Ela se levantou do caixão. E ela se declarou que ela é o Cristo, que ela é Deus. Ninguém compra, ninguém vende sem a sua senha. Só é permitido fazer reverência e adoração a ele, como nos países comunistas hoje. Você só pode adorar o presidente daquele país lá. Mesma coisa. É assim que vai acontecer. Nesses últimos 3 anos e meio se cumprirá o 6º selo e o 7º selo de Apocalipse. O 6º é um grande terremoto que vai avisar. Vai começar a grande tribulação. Toda a terra será abalada. Tudo aquilo que tem Apocalipse, as 7 trombetas, as 7 taças, que é a última trombeta, vai se cumprir no decorrer desses últimos 3 anos e meio. E no finalzinho da grande tribulação, todos os países da terra se levantarão contra Israel, o povo judeu escolhido. Hitler não conseguiu exterminá-los, mas agora nós vamos. Agora não vai sobrar nada. E vão sitiar Israel e Jerusalém. E desta vez, não tem escapatória para os judeus. Não dá para fugir. Não dá para fugir para a Babilônia, não dá para fugir para os países da terra, não dá para sair. Tá? Estão ali, ó, encurralados. Quando eles não tiverem mais o que fazer, eles vão clamar a Jeová Deus. Jeová Deus, cadê o Messias? Cadê o Salvador que o Senhor prometeu? Ele virá. É isso que vai falar aqui, ó. Bendito que vem em nome do Senhor. Quem virá? O Senhor Jesus. Não como homem somente, mas como Filho de Deus, como o próprio Deus. E na palavra está escrito, ele vai colocar um pé no Monte das Oliveiras e outro pé no mar Mediterrâneo. E aquele monte vai se abrir. Para o Ocidente e Oriente vai se abrir um grande vale, e os judeus entrarão por esse vale, serão salvos da morte. E esse Jesus que veio, e ele tem um corpo que é a igreja, que veio com ele, vai pisar o grande lagar da cólera da ira de Deus, que é o final da guerra de Armagedon. Aí eles vão crer. E esses judeus, está escrito na Bíblia, vão chorar amargamente aquele a quem eles pregaram na cruz. Aquele a quem eles trocaram por um ladrão, homicida, salteador. Então o Senhor Jesus aqui deu a profecia. Mas no final, depois que vocês forem dispersos, vocês ainda dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Então se você é um judeu que creu no Senhor, você faz parte da igreja espiritual, junto com todos os gentios que creram. E se formos fiéis, seremos arrebatados antes do levantar do governador mundial do seu velório. É esse povo que vai ser arrebatado, que são só vencedores, não é todo o povo de Deus. É que vai expulsar o diabo dos céus para a terra. E depois dos 3 anos e meio virá junto com o Senhor dos céus para tomar posse da terra. E o diabo será preso por 1000 anos. Tem muita água para passar embaixo da ponte, não é? Mas no livro de Mateus, o Senhor não deixa dúvida. Agora, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos fazer da palavra de Deus uma religião? Nós vamos nos tornar escribas e fariseus hipócritas?
Vamos espantar o mosquito e engolir o camelo? Não. Vamos falar para o Senhor que nós precisamos da graça e da misericórdia dEle. Para Ele tirar o veneno do diabo que está em nós. Que quer fazer de nós pessoas mais importantes que os outros no meio dos irmãos. Vamos falar isso com o Senhor? Senhor, hoje nós dizemos a Ti, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós não precisamos esperar, Senhor, o fim da grande tribulação. Nós declaramos hoje, Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso guia. Nos limpa de toda hipocrisia, daquilo que os fariseus e escribas fizeram com a Tua palavra. Salva-nos, Senhor, do fermento do sistema religioso atual. Tem compaixão de nós. Nos ajuda a viver na Tua presença, na Tua comunhão. Bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe. Não sejamos hipócritas. Todos nós somos, viu? Não é você, eu também sou hipócrita. Todos nós somos escribas e fariseus hipócritas, cegos. Mas se nós nos colocarmos nessa posição e confessarmos para o Senhor isso, e pedir para Ele que a gente quer que Ele trabalhe em nós, nós seremos limpos e libertos, dia a dia, com certeza. Cada dia, menos hipócrita. Cada dia, menos escriba, menos fariseu. Cada dia, mais irmãos, mais sendo iguais aos irmãos. Esse é o caminho da vida. Louvado seja o nome glorioso do Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Amém.